Felipe Salto, boa noite para você. Já passamos das 6 aqui. Nos conte, Haddad, né, como candidato ao governo, quais serão os principais desafios ou principais trunfos que ele vai ter na mão? Foi ministro da Fazenda, né, do governo Lula. Boa noite, Diego, Dani, Carla e Couto. Prazer estar aqui com vocês. Olha, Diego, eu acho natural. O PT é um partido que pode se criticar, etc., mas é um partido forte, né? No sentido de que qual é o grande objetivo? É reeleger o presidente Lula. O Colégio Eleitoral de São Paulo é um dos mais importantes, né? E nesse aspecto, diante de um governador como Tarcísio, que está bem avaliado, está bem nas pesquisas, tem entregas para mostrar, etc., o PT não pode prescindir do principal nome dele aqui em São Paulo. Essa coisa de ir para o sacrifício, às vezes entra como se fosse uma avaliação negativa, mas eu vejo ao contrário. Quer dizer, o ministro Haddad, ele tem todas as condições para ser o sucessor, se o Lula ganhar a eleição para o 4º mandato, e nesse aspecto ele pode fazer esse sacrifício, eu vejo como algo positivo, repetir os 40%, 45%, ele teve 44% contra o governador Tarcísio, na época, em 2022, garantindo um bom palanque, garantindo boas coalizões, bons acordos aqui em São Paulo e maximizando votos para o candidato a presidente, a candidato à reeleição. E depois, obviamente, que isso vai significar que ele vai ser premiado também, né? Vai assumir um ministério importante, possivelmente uma casa civil, para conseguir se cacifar para 2030. Então, é positivo, é bom que a gente tenha candidatos preparados e com experiência. Candidato bom, político bom, é político que disputa a eleição. E o Haddad, a minha avaliação é que fez uma boa gestão no Ministério da Fazenda. É óbvio que sempre a gente pode fazer críticas, deixou de lado um pouco a coisa da despesa, mas conseguiu entregar contas públicas mais organizadas, ainda em situação de déficit, mas com muitos avanços. Vamos lembrar que aprovou uma reforma tributária, eu tenho várias críticas a ela, mas uma coisa histórica, né? Conseguiu corrigir uma série de distorções, Diego, na tributação, como eles gostam de dizer, do andar de cima, a reforma do imposto de renda, fundos fechados, a volta do voto de qualidade no CARF, o fim de diversos benefícios tributários, tributação de fintechs e de bets. Então, ele é um político que tem track record, né? Que tem uma folha de serviços prestados. A confirmar essa informação que trouxe a Thaís Bilenque, me parece que é positivo para o quadro eleitoral e, claro, vai dar trabalho para o governador Tarcísio, porque é, sim, um candidato forte. É isso. Estamos aqui todos tentando correr atrás de repercussões, de apurações, né, Carla? Acompanhando esse movimento que pode fazer o PT de São Paulo, ainda não oficial, uma apuração da nossa colega Thaís Bilenque. Não, é isso. Eu acho que o Felipe falou bem aí desse papel. Eu acho que também tem uma coisa, né, Diego, que a gente acompanha bastante aqui na política, e o Couto pode dizer muito bem, porque o Couto já teve também do outro lado do balcão, né? Nesse momento que a gente está no jogo, no cenário político, há também muitos cenários sendo traçados, né? E alguns são testados, né? Eu diria assim. Tem o livro Diários da Presidência, do Fernando Henrique Cardoso, que conta um pouco como ele montava no Ministério e como ele falava com os jornalistas e ia analisando as reações e etc. e tal. O fato é, o palanque de São Paulo para o PT é fundamental, né? E o nome do Fernando Haddad, a Dani lembrou na entrevista que deu para ele, para ela, que para a gente, para o UOL, para o Saca, ele disse que na próxima conversa que teria com Lula, ele tentaria convencer o Lula de que ele seria mais útil ajudando na campanha do que, né, na preparação da campanha, do que numa disputa de palanque em si. Mas aí a Thaís mostra que teria havido esse convencimento. Então, a gente vai ter que aguardar o Haddad, né, se pronunciar, o próprio Lula falar isso, para que a gente possa mensurar mesmo as consequências dessa decisão, porque ela com certeza vai ter, e o que me disse aqui a fonte agora dizendo assim, a gente vai mexer um pouco com quão Tarcísio estaria confortável, e é o que a Thaís também mostra um pouco na coluna, vai ter um impacto
na candidatura do Tarcísio. Mas, enfim, eu acho que é uma dança da cadeira aí. Aí, assim, complementando, né? O que se fala muito aqui, Diego, sobre esses arranjos políticos e locais onde as pessoas podem atuar nas campanhas. No Planalto, aqui na Esplanada, muito se fala, olha, num eventual quarto mandato de Lula, Haddad, independente de ir ao governo ou só cuidar da campanha, não regressaria, a tendência é não regressar para o Ministério da Fazenda, né? Já muita gente coloca ele já como num eventual quarto mandato, como um possível ministro da Casa Civil, que ali poderia também ser um lugar para ele, de fato, pegar essa herança política do Lula para 2030. Enfim, cenários, né? A gente está naquele momento de cenários sendo traçados e decisões palanques estaduais sendo formadas. Mas é isso, a gente aguarda a oficialização aí para ver as consequências, mas como a gente está mostrando aqui, é uma decisão importante para o governo para organizar esse palanque, que é um dos principais que a gente tem que a gente tem aí na eleição, né? Perfeito. A gente vai trazer mais informações daqui a pouco. Seguimos aqui com a nossa equipe apurando, portanto, a informação da Thaís Bilenque de que o presidente Lula convenceu o Fernando Haddad a disputar o governo de São Paulo.